Saliva é uma outra coisa que vem muito à queixa. Adriana, está salivando demais. E a minha pergunta, e eu sempre peço, faça um diário desse engasgo, dessa saliva. Saliva o dia inteiro, 24 horas por dia salivando? Não, saliva só quando acorda, saliva no final do dia, saliva na hora que come. Tem momentos de salivação, ou então é essa saliva de dia inteiro. Às vezes as pessoas me falam que aumenta a quantidade, então eu fico com aquela boca molhada, salivando o tempo todo, e às vezes elas falam que aumenta a viscosidade, fica uma saliva grossa, ruim, que às vezes nem o aspirador pega, né? De tão chata que é aquela saliva. Aí a tendência da equipe sempre é o quê? Medicar. Eu dou remédio que ajuda a secar essa saliva. No momento em que eu seco a saliva, eu tiro a parte líquida da saliva. Então, quanto mais eu seco, mais grossa ela fica. Me resolve um problema e me gera um outro problema. E aí vem quando a Si fala, tá, então vamos fazer a inalação. O que a inalação vai fazer? Ela vai ajudar a fluidificar. Ajuda a fluidificar para remoção. Se eu vejo vários pacientes só fluidificando, ficam lá fazendo nebulização o tempo todo, mas não fazem nada, não tiram aquela saliva, não nada. Aí parou a nebulização, ela condensa de novo exatamente no mesmo lugar, ou seja, não adiantou nada. Eu preciso fluidificar essa secreção e, na sequência, tirar. Senão, a gente perdeu tempo e dinheiro. Saliva, por exemplo, é a camada, aí a gente senta, né? Senta. Quando ela saliva, quando senta, é normal? É normal. Agora, a gente vai pensar em duas coisas. Eu tenho gente que produz saliva demais. Então, vamos inventar um número. Vamos imaginar que na nossa produção seja de 10 ml de saliva. Não é tudo isso, mas vamos imaginar que seja esse tanto. Tem gente que produz 20. Então, esse está salivento de verdade. E tem gente que produz os mesmos 10, mas ele tem fraqueza de lábio e de boca, e a hora que ele senta, a boca abre e a saliva cai. Dá uma sensação de excesso, mas aí não é excesso porque está produzindo muito, é porque ele não está conseguindo conter na boca. Gente, saliva muda porque está calor, porque está frio, porque você está nervoso, porque você está triste, porque você está feliz, por tudo e por nada, né? Assim, a saliva ela é muito temperamental, não tem uma regra. Alguns tipos de comida aumentam a salivação, mas não é só isso. É emocional. A emoção faz a gente secar a boca. Você pode, por muita emoção, ficar com a boca seca, ou por muita emoção, você ficar muito mais saliventa, né? Então, o emocional ele tem um papel direto na produção de saliva. Na verdade, a gente vai pensar que tosse pode ser um sinal do engasgo, que nem a gente viu, mas a tosse também pode ser um sinal de uma irritação na garganta. Então, às vezes, as pessoas falam que é uma coceira na garganta, como se fosse aquela coisa que a propaganda dizia, o bichinho do que é uma coceira. Às vezes pode ser refluxo gastroesofágico, que sobe, queima e aí me dá tosse pela irritação da mucosa. Algumas pessoas me perguntam se é possível diminuir o paladar. A não ser, é possível, quando eu tenho aquela camada branca na língua, que a gente chama de saburra. Sabe? Uma camada branca, às vezes uma camada amarelada. E aí eu consigo tirar isso com escovação, eu consigo tirar isso com bicarbonato. Vai bem, você mistura um pouquinho de bicarbonato, uma colherinha de café de bicarbonato num dedinho de água e você vai passar uma gaze nessa língua. Ou a própria escova de dente, mas nada que fique escorrendo dentro da boca. Então, você molhou a gaze, espreme a gaze fora, depois passa na língua. Ajuda a tirar isso, porque, pensa, uma camada amarelada dessa vai tirar o sabor, sim, vai afetar o paladar, né? Então, tem gente que faz com a escova, tem gente que faz com gás e tem gente que faz com aqueles limpadores de língua. O jeito que você se adaptar. Alterações de fala e de voz podem acontecer. E aí a gente não vai pensar só no músculo, vai pensar que para a gente falar eu tenho mais uma série de coisas que eu tenho que fazer. Antes eu tenho que pensar no que eu vou dizer. Então eu tenho que ter um suporte cognitivo aqui que me ajuda a planejar o que é que eu vou falar. Tem gente que fala uma série de bobagens e a sensação que a gente tem é que essa pessoa não tem planejamento. Ok, mas a gente vai considerar que eu tenho um conjunto todo fazendo isso. Se a minha voz está diferente, o meu problema pode ser aqui da prega vocal, no caso, por exemplo, da rouquidão, ou pode ser aqui desse músculo, quando a gente falou daquela história da nasalidade, dele ficar mais hipernasal, tá? E aí a gente vai investigar o que é que mudou na voz. Às vezes eles vão falar assim, minha voz está mais baixa. Eu não falava assim tão baixinho, não, minha voz está mais baixa. E aí, SOS para Simone, porque a culpa disso possivelmente é da parte respiratória, né? Então, a gente precisa aumentar um pouco essa questão respiratória para melhorar a minha
voz. Essas aqui são as chamadas cordas vocais, que a gente chama de prega vocal. Então, assim, lá embaixo, como é que elas estão no corpo? Elas estão aqui, bem no nosso gogó, nessa parte mais proeminente que a gente tem. Nessa altura, elas estão aqui, ó, paralelas ao solo. Então, quando elas estão abertas, a gente está respirando, elas estão desse jeito. Se eu descer até lá embaixo, eu estou na traqueia e estou no pulmão. Tudo bem? Quando a gente vai falar, é a hora que ela se aproxima, aí o ar vai passar aqui, fazendo um atrito, que é esse barulho estranho que é a nossa voz. Tá? E aí produz a voz, que é quando a gente fala. Então, é aqui, ó, eu falando, ela fechada, e eu respirando, ela aberta. Pode ser que a minha fraqueza muscular não deixe ela fechar tão bem. E a minha voz sai assim, com muito ar, porque ela não fecha tudo. Então, sai voz e ar junto, porque eu não tenho aí tanta força de fechamento dessa garganta, tá? Pode ser que algumas letras estejam enrolando. Então, o prato, trator, arara, esse R inicial, os grupos consonantais, grama, claro, problema, são palavras que se perdem porque eu preciso de uma precisão muito maior desses sons. Aí eu vou ter que dividir sons de ponta de língua, do tipo tadanalara, são todos os sons que eu faço com a ponta da língua. Ou sons com meio de língua, nha, que, ki, é o meio da língua que está subindo. Ou sons em que são o dorso da língua que funciona, ra, ga, ka, aí é a parte de trás da língua que está contraindo. Ou exercício, ou som que tem sopro, do tipo sa, chá, fa. Tem um pouco de sopro aí associado. E aí eu vou investigar qual é o som que está mais difícil para eu conseguir trabalhar com isso. Pode ser que chegue um momento em que eu não tenha mais habilidade de falar, ou a minha habilidade de falar não esteja sendo suficiente para as pessoas me entenderem. Então, eu preciso pensar que eu posso ficar sem fala, mas eu não posso ficar sem me comunicar. Então, eu tenho que ter o plano B, C, D na mão. Tá? Então, essa queixa é muito frequente de dizer que as pessoas não entendem, e é fato, não entende mesmo. E aí eu vou dizer um pouco do que eles me contam. É melhor você dizer para ele, quê? Não entendi. Por mais que ele fique irritado, do que fazer assim, É muito, mas assim, deve ser umas 100 vezes mais irritante esse do que perguntar 50 vezes, quê? Como? Né? Então, assim, como a gente pode melhorar essa comunicação? Comunicação alternativa, algumas pessoas chamam de alternativa, outras pessoas chamam de aumentativa, outras pessoas chamam de suplementar. Tanto faz o nome, é um recurso que eu estou dando para a pessoa que está aumentando a sua possibilidade de comunicar. Como tudo, eu tenho recursos de baixo custo e de alto custo. Então, agora a gente vai passar só por alguns exemplos para que a gente tenha ideias, e aí vocês me contam se alguma ideia nova para a gente poder fazer. Tem gente, por exemplo, que usa campainha, pranchas, gesto, escrita, código de sim e não. Às vezes, o piscar é o sim, o não piscar é o não. Né? Eu tenho que ter aí um código que seja em comum para todo mundo. Isso a gente vai precisar ter. Até os sistemas computadorizados que não dependem só do dinheiro. Adriana, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu posso comprar o computador, mas aquela pessoa não tem habilidade com máquina, nunca trabalhou com computador na vida. Eu vou colocar agora um computador? Não vou. Ou então, não, eu vou colocar porque a pessoa quer aprender e vai fazer. Perfeito. Tem gente que a gente atende que tem o recurso, que tem a possibilidade, a pessoa usa o computador a vida inteira, mas ela não quer. Se ela não quer, ela não quer. A comunicação depende da gente querer. Quando a gente não quer falar, não tem quem faça a gente fazer isso. Por que essa preocupação toda? Porque todos os estudos do Congresso têm apontado para a gente que, quando eu tenho perda de qualidade de vida, o domínio, o quesito desse questionário que mais interfere na qualidade de vida é a falta da comunicação. Então, as pessoas falam, não me afeta tanto a questão do movimento, mas não me comunicar é o que me mata. Então, é isso que eu não posso deixar acontecer. Tá? Pode ser pela escrita, adaptada ou não. Então, essa era uma paciente que usava aquela lousinha mágica, lousinha magnética, né? Que não tinha a melhor caneta, era uma caneta pequena, fininha, mas que por hora dava conta. A TO ajuda muito a gente nisso, na definição do melhor instrumento de acesso. Pode ser pranchas de letras, em que a pessoa vai sinalizar linhas e colunas. Isolar a vogal tem sido uma estratégia que torna a coisa um pouquinho mais rápida. Então, por exemplo, a sua letra está na primeira linha? Não. Na segunda? Não. Na terceira? Sinalizou que sim. Então, tá. H, J, L, M, M. Bom, depois de M, não preciso ficar perguntando. Eu vou direto na vogal.
A, E, I. Então, isolar a vogal foi melhor do que fazer A, B, C, D, E, F, tá? Tem gente que gosta de colocar C cedilha, RR, SS, espaço para mostrar que é outra palavra que ele está construindo. É uma possibilidade. Tem gente que montou esta possibilidade porque aí eu consigo também economizar um pouco mais de tempo, isso foi bacana. Você vai falar, como é que isso funciona? Eu vou pelo olhar da pessoa. Se aquele olhar está mostrando que ela está olhando para cima, eu sei que é uma dessas letras. Eu não preciso perguntar as 23 letras do alfabeto, eu pergunto só essas. Aí ele olhou para esse lado. Bom, então é uma dessas letras aqui. Isso otimiza um pouco mais, torna um pouco menos cansativo, um pouco mais rápido. Eu tenho um paciente que gosta dessa configuração, que é a de teclado, sabe, de máquina, né, é a do próprio teclado. Por quê? Porque sempre trabalhou com informática, então, para ele, lembrar do ASDFG, dos cursos de datilografia lá de trás, era mais confortável de encontrar a letra do que naquela outra distribuição. Esse é um estudo é um estudo bacana, que é do pessoal da linguística. Esse paciente, por exemplo, não conseguiu se adaptar porque ele demorava muito tempo para localizar as letras. Qual é o princípio? Eles colocaram aqui em cima, nessas duas primeiras linhas, os fonemas mais frequentes da língua portuguesa. Então, a combinação dessas letras podem gerar um número muito maior de palavras do que as outras. Então, eu setorizo isso de alguma forma. Então, eles falam que 14% das palavras têm A, e aí foi um estudo com porcentagem, mas que depende qual é o melhor jeito. É o jeito que o paciente se adaptar. Esse é o melhor, tá? Por exemplo, ele se adaptava mostrando com o pé. Era o jeito que funcionava? Era. Então, esse era o melhor jeito para ele. Tudo certo, tá? Pode ser com palavras e pode ser com figuras? Pode. Tem gente que fala assim, ai, que coisa mais infantil. Você acha que eu vou querer figura na minha prancha? Não, isso é coisa de criança. Mas eu já tive, por exemplo, um paciente que quis usar figuras porque ele dizia, os meus cuidadores precisam me entender e, para eles, olhar a figura vai ser muito mais rápido deles entenderem o que eu quero do que eles ficarem lendo. Então, pode pôr figura porque eu quero que eles me entendam. Opção de cada pessoa. Tem gente que gosta de colocar a frase em si, porque otimiza e vai muito mais rápido. Tem gente que ainda consegue digitar, então eu consigo adaptar essas colmeias e fazer com que a digitação continue acontecendo de alguma forma. Essa é uma paciente que fez isso, então a gente adaptou o teclado normal, porque esse teclado, você encosta a mão aqui, ele aciona todos, né? Então, a gente fez essa adaptação, porque aqui ela conseguia manusear. E aí, esse é um programinha que tem um falador, então ela digita a frase, aí ela clica no botão e o computador fala em voz alta essa frase, o que é bacana. Posso usar o próprio teclado virtual do Windows e aí os mouses adaptados em função do que a TO contar do que a gente pode fazer. Esse é um programa gratuito que você consegue baixar da internet, que é o Microfênix, foi o pessoal do Rio de Janeiro que fez. O clique do mouse é feito com som. Então, Adriano, mas ele não fala, mas ele faz é suficiente. Cada vez que eu fizer ele aciona alguma coisa diferente lá. Então, ele vai fazendo por varredura. Ele vai passando A, B, C, D. Quando eu fizer ele pega o D e joga no texto que eu quero. E aí, com isso, eu vou compondo as palavras. Já tivemos pacientes com tráqueo que não podiam fazer o som. Então, a gente acoplou o microfone na cabeça. Porque cada vez que ele encostava a cabeça no microfone, gerava um ruído, que para o computador era suficiente para entender que era esse clique. Então, é possível fazer isso, tá? Esse também é gratuito, esse tem sido muito usado, que é o Camera Mouse. Você entra nesse site, cameramouse.org, você vai definir uma parte do seu rosto que você queira que faça o movimento. Então, por exemplo, vou definir a ponta do meu nariz. Aí você põe esse quadrado verde, você está na frente do computador, está lá o computador está te filmando. Você coloca esse quadrado na ponta do nariz. Qualquer movimento que eu fizer, vai andar o cursor, a flechinha do mouse vai andar na tela. E se eu parar essa flechinha por 1 segundo, ele aciona o ícone que eu parei. Tudo bem? Adriana, mas eu tenho que ter uma baita mobilidade? Não, se eu tiver com a cabeça encostada num suporte, eu consigo fazer um movimento pequeno aqui e não cansa tanto. Esse tem sido muito usado, o pessoal tem usado muito internet por conta desse recurso. Esse é o mais caro que a gente tem hoje no mercado.
eu faço movimentação com os olhos. Nem sempre o mais caro é o melhor, porque movimentar os olhos é de um cansaço extremo. Nós tentamos aqui com a equipe. Tem gente que se adapta hiper bem, tem gente que não se adapta tanto assim. Ainda os pacientes que usam esse recurso, eu não abandono a prancha de letras, porque o computador não vai no carro, não vai no banheiro, não vai em todo canto. Então, eu tenho que ter o plano A, o plano B na mão. Ou seja, gente, para poder me comunicar, eu tenho que pensar em dois. Eu tenho que pensar em quem recebe a informação e em quem fala. Não adianta eu querer que o paciente fale super bem se eu não estou nem prestando atenção nele, se eu não estou nem olhando para ele. Tudo bem? Tenho que tomar cuidado com a fadiga, não tem dúvida nenhuma disso. Seja ela motora, seja muscular, eu não posso deixar ter essa queima de energia por causa desse metabolismo acelerado. E aí eu vou pensar e pedir uma atenção que é... Para a gente encerrar, todo mundo fala da fadiga muscular, isso a gente observa nos pacientes. Todo mundo fala da fadiga respiratória, isso a gente também observa nos pacientes, aquele cansaço. Mas o que tem se falado muito, no último congresso eles trouxeram demais, foi a fadiga cognitiva. O que é isso? Todo mundo já passou por essa situação de estar muito cansado e aí você não tolera música alta. Ou você chega em casa, aquela barulheira, você fala, gente, por favor, o que é isso? Fadiga cognitiva. Isso tem sido relatado de uma forma cada vez mais frequente. Então, assim, foi até assustador o número que a gente trouxe lá do penúltimo congresso, que dizia o seguinte: 10% dos pacientes com doença do neurônio motor desenvolvem um quadro que se chama demência frontotemporal. Pessoas que têm uma perda cognitiva tão grave que entram num processo demencial. E aí a gente tinha na nossa cabeça que 10% chegavam nisso, mas os outros 90% ficavam puramente no aspecto motor. E aí vem pesquisas novas dizendo, gente, não é bem assim. 90% das pessoas podem desenvolver alguma alteração cognitiva, que não é demência, mas um déficit cognitivo, que seja uma falta de concentração, que seja eu não conseguir prestar tanta atenção, que seja a minha memória que já não está lá tão boa, que seja eu querer encontrar a palavra e não achar, que seja eu tentar lembrar o nome daquela pessoa e não conseguir. A gente está falando de umas coisas de minúcia, mas isso pode acontecer. Da mesma forma que o músculo, que eu não posso exercitar demais, porque ele cansa, mas eu também não posso largar ele porque ele perde, é a mesma coisa com a cognição. Então, eu vejo pessoas dizendo assim, eu tinha o hábito de ler muito, e agora me dá uma preguiça de ler. Essa preguiça que está mascarada como preguiça, pode ser uma dessas fadigas aqui. Então, não vai ler o tanto que lia antes, mas não vai ler zero. Não vai deixar de ler. Alguma coisa a gente tem que ter de atividade, de raciocínio aqui, para a gente não ter essa perda. Então, seja qual for a fadiga, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, equilibrar entre fazer de mais e fazer de menos, alternar isso para não deixar com que o exercício traga mais malefício do que benefício. E aí eu tenho que pensar na expressão e na fala, mas eu também tenho que pensar no quanto a pessoa entende de tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Então, tem que ter aí a via dupla. Então, essa luz tem que estar no músculo, sim, mas agora, muito mais, a gente tem voltado isso para o raciocínio, mais do que tudo, porque esse aqui é onde está o comando maior. É aquela mesma paciente que tinha falado que estava escrevendo, né, que estava fazendo aquele na lousa mágica. Ela escreve que quando foi indicada tráqueo, ela achou que ia ser o fim de tudo, né? Assim, tráqueo, nossa, como assim? Mas depois ela diz que com o tempo ela se conformou e ela passou a achar a tráqueo excelente. Mas o que mais abala ela é a falta de comunicação. Isso porque a gente está falando de uma pessoa que conseguia escrever. Então, eu preciso otimizar isso para não ficar aqui. Não é só necessidade, é impressão, é opinião, é expressão de tudo. Tudo bem? Por que isso? Porque eu preciso... O estudo mais bonito que veio do Congresso foi esse. As pessoas que são tratadas em equipe ou que têm um trabalho de reabilitação por trás, elas melhoram os dois aspectos, qualidade de vida e sobrevida. Então, é isso que a gente tem que ter. Mas eu não tenho a equipe, mas eu tenho a orientação da equipe, eu faço essa orientação em casa, você está dentro desse grupo. Né? Assim, fica tranquilo que isso é o que a gente consegue garantir. Que continuem perguntando sempre, porque é isso que vai fazer a gente trocar muita figurinha e é isso que vai fazer a gente crescer cada vez mais. Aqui o e-mail, o que vocês precisarem. Toda quinta-feira de manhã eu estou lá no ambulatório da neuromuscular, no ambulatório de ela. O e-mail está aqui, a gente vai trocando figurinha e no Procura no Face a gente vai lá dando um SOS. Obrigada, gente. Muito obrigada.